A ministração desta manhã é não por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. E a pastora Aline vai estar fazendo a introdução, vai estar falando um pouquinho sobre aquilo que Deus ministrou aos nossos corações desde o início dessa obra, para que vocês entendam como Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete, do início ao fim. Amém. Quero contar para vocês que no ano de 2019, o Senhor começou a falar conosco e nós vivemos muitos milagres aqui nessa igreja, há anos atrás. O Senhor se manifestava poderosamente. Vivemos muitas curas, as pessoas falando em línguas, as pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo, e era um grande mover neste lugar. Vimos muitas pessoas serem libertas, serem curadas, e no ano de 2019 Deus veio e falou conosco, por meio de uma pastora, uma outra igreja, e depois me confirmou por meio da sua palavra. E ele falou assim, essa palavra está lá em Ageu 2:9. Pode colocar para mim, Luiz, Ageu 2:9. E essa palavra foi como uma promessa. Então, o novo tempo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade, paz ao meu povo. Coloca a versão Mara para mim. Volta e coloca a versão Mara. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Esta foi a palavra liberada das nossas vidas, que a glória da última casa seria maior do que a primeira. E nós queremos, e nos apoiamos naquilo que o Senhor estava falando aos nossos corações. Não sabíamos o trajeto que ia ser feito, mas nós sabíamos que da mesma forma que ocorreu vários conflitos aqui, no tempo na qual meu pai era pastor, na qual o meu cunhado também assumiu, e nós cremos que da mesma forma o Senhor faria muito mais, multiplicadamente, que a glória do Senhor ia ser maior do que a primeira casa. E nós continuamos a orar, continuamos a clamar a Deus, e o chamado de Deus começou a queimar no nosso coração. O chamado de Deus foi mais forte, do que as nossas escolhas particulares. E depois, quando eu estava em oração em casa, eu estava muitos dias buscando Deus nas madrugadas, e Deus começou a falar comigo em Ageu novamente. E eu gostaria que a Luísa colocasse para mim Ageu, capítulo 1, do versículo 4 até o 9. E a igreja estava fechada e nós estávamos somente em casa, servindo a Deus, em outro local. E o salão aqui não estava sendo usado por outra igreja. Então o Senhor falou comigo por meio dessa palavra. Ele disse: acaso é tempo de habitarmos vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis,
mas não dá para saciá-los. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um cemitério furado. Assim diz Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa. Pode continuar. E eu, como assopro, dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa da sua casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. O Senhor começou a falar comigo que a casa deles estava totalmente em ruínas. Nós estávamos trabalhando, nós estávamos tentando nos saciar, né, de várias formas, mas não estávamos sendo supridos. Porque precisávamos parar de cuidar da nossa casa, dos nossos interesses, da nossa vida pessoal e cuidar da casa do Senhor. Então, nós começamos a nos posicionar. Isso é algo que você pode refletir nessa manhã. Será que você tem cuidado muito da sua vida pessoal, dos seus interesses, da sua história, e tem deixado o tempo do Senhor de lado? Eu gostaria que você abrisse comigo em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra fala por meio de Zorobabel e Josué. Eles estavam reconstruindo o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles, ajudando. E nós estamos, Esdras não é Esdras, é Esdras. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. No processo de reconstrução daquele templo, Josué e Zorobabel, que era o governador, Josué o sacerdote. Muitos profetas começaram a ajudá-lo. E a palavra de Deus diz: olha, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus, o Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eles começaram o processo de reconstrução da casa. E nós vemos que este é o momento no qual nós estamos. Não sei em que momento que você se encontra hoje.
mas talvez o Senhor está reconstruindo coisas na sua vida. Talvez o Senhor está colocando as coisas no lugar e você está se voltando para Ele, para reconstruir o templo do Senhor na sua vida. E eu gostaria de passar a palavra ao meu esposo para ele continuar, porque tudo isso tem uma história e ela vai abrir todo esse processo de consagração nesse ano, todo esse processo de continuidade na reconstrução do templo. E eu gostaria que você abrisse o seu coração nesta manhã, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais nesta igreja, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Amém. E você vai receber porção dobrada. Porção dobrada. Muitos aqui receberam uma porção só, mas você que está aqui, eu profetizo nesta manhã que você vai receber porção dobrada em tudo aquilo que você veio buscar. E a presença do Senhor vai ser derramada sobre a tua história durante este ano. E o jardim do Éden vai se abrir no meio do teu deserto, assim como Isaías 51 fala, porque a presença de Deus vai descer sobre este lugar. Estenda as mãos para este bairro agora, onde você estiver. Estenda as mãos e repete comigo assim. Repete comigo assim com força, com autoridade, e fale bem alto assim: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor neste bairro. Diga de novo: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor no bairro do Jardim Atlântico. E eu decreto no céu e ligo esta oração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Você, igreja, você tem as chaves para ligar e desligar. Em nome de Jesus, através da minha e da sua vida, o poder de Deus vai ser derramado sobre este lugar. E você vai desbloquear. Em nome de Jesus. Aquilo que está bloqueado vai ser desbloqueado, porque a presença de Deus será derramada. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Eu pedi para a Aline fazer essa introdução para mostrar como Deus trabalha e como Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir até o final. Sabe, queridos, a Aline citou ali promessas que nós recebemos, né? A promessa de que a glória deste novo templo, de que essa nova casa que nós estamos construindo aqui, ela será maior do que foi a primeira. E Deus nos deu um chamado de que muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa própria casa, com a nossa própria vida, e esquecemos da casa do Senhor, esquecemos da obra do Senhor, esquecemos daquilo que nós fomos chamados para fazer. E aí eu quero que a Luísa coloque o texto para mim ali, Zacarias 4:6, que foi o texto que o Senhor falou no meu coração. Eu fiz essa introdução para você entender que Deus, Ele trabalha na continuidade, porque essa palavra, ela foi dada, né, pelo profeta Zacarias, justamente para falar com Zorobabel e com Josué. Coloca aí para mim, Luísa, Zacarias 4:6.
Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu quero que você entenda, né? Primeiro Deus falou no nosso coração de que a glória desta segunda casa que nós estamos construindo aqui seria maior do que a primeira. Depois Deus falou que nós precisávamos nos focar para reconstruir esta casa. E hoje eu vejo a nossa história, a história desta igreja, né, seguindo o mesmo percurso, o mesmo caminho que aconteceu, né, com o povo de Israel nesta época, através de Zorobabel e Josué. Hoje Deus está nos falando que não vai ser pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Nós já passamos pela primeira etapa, né, que foi a reconstrução, que foi o início, né, o despertar dessa construção. Nós começamos, né, fizemos aqui a retrospectiva ainda no último culto. Nós recomeçamos essa obra no início do ano passado, né? No início do ano retrasado, desculpa. Né? Viemos para este salão, né? Estabelecemos, né, a casa do Senhor aqui neste salão no início do ano passado. Foi um ano difícil, um ano de reconstrução, um ano de lutas, um ano de muitas dificuldades. Mas foi um ano em que nós conseguimos nos estabelecer neste lugar. E a palavra que o Senhor nos dá agora é essa. Não vai ser pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas vai ser pelo Espírito de Deus. E eu quero ilustrar aqui para te mostrar como Deus trabalha e como Deus é perfeito. Deus levantou dois homens, Zorobabel e Josué. Algumas versões falam Joshua, se eu não me engano, até a Aline leu ali, ela fala um outro nome parecido. Mas eu quero falar quem eram esses homens. Zorobabel, né, ele era um descendente da linhagem real de Davi. E ele era governador de Judá. E nessa época que Judá estava sob o domínio do reino da Pérsia. E ele foi o líder do primeiro grupo de exilados que voltou para Jerusalém. E eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos estudar bastante hoje o livro de Esdras, porque o livro de Esdras conta toda a história da volta do povo para Jerusalém e da reconstrução do templo. E eu queria que a Luísa colocasse ali para mim Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, verso 3. Pode colocar a partir do verso 1, na verdade, Esdras 1. Fala assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Continua. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual se fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me entregou e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Continua. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, continua, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém? Então aqui Deus falou ao coração de Ciro, de que a casa do Senhor deveria ser reconstruída em Jerusalém.
Da mesma maneira que Deus falou no meu coração, o coração da Aline, há 5 anos atrás, de que esta casa deveria ser reconstruída, assim o Senhor falou o coração do rei. Entenda uma coisa, queridos, quando Deus tem um propósito, Ele desperta reis, Ele desperta autoridades, Ele desperta quem Ele precisar despertar, para que isso se cumpra. E aqui, Deus despertou Ciro, e mais uma vez, foi mostrado que não foi por força, nem por violência, nem por poder, mas foi o Espírito de Deus que falou com Ciro. Nós cantamos aqui, que Deus faz reis se dobrarem, não é? Nós cantamos aqui na segunda canção, que reis se prostram diante dos reis. E eu quero dizer para você nessa manhã, querido, se Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus vai usar até reis e vão se prostrar para cumprir aquilo que Ele falou para você, porque Ele tem feito isso na nossa vida. Desde que Deus falou no meu coração, o coração da Aline, que nós deveríamos reconstruir essa casa, nós temos visto pessoas se levantando, nós temos visto pessoas vindo, nós temos visto vocês que estão aqui nesta manhã, que Deus levantou para ajudar na construção desta casa. E aí Deus chama Zorobabel, que era o governador de Judá, e também chama Josué, que não é o Josué que derrubou as muralhas lá em Jericó, mas é o sacerdote Josué. E aqui nós vemos 2 papéis importantes na reconstrução do templo, porque Deus levanta Zorobabel, que era um governador, que era uma pessoa que cuidava da parte civil, da parte estrutural, e Deus levantou Josué, que era o sacerdote. Então, para Deus levantar algo na sua vida, você precisa entender que precisa da ação natural e precisa da ação espiritual. Porque tem muitas pessoas que acham que só orar vai resolver o problema. Como diz a palavra, meu sogro sempre dizia que a palavra oração, ela é uma mistura da palavra orar com a palavra ação. Então nós como igreja, nós precisamos orar, buscar de Deus. Por isso que nós estamos fazendo esta campanha. E por isso que este ano, ele será um ano focado em campanhas, em buscar a presença de Deus, em buscar, em orar, em se consagrar. Todo este ano nós vamos trabalhar focado em buscar a presença de Deus. Mas também vamos para a ação. Precisamos jejuar, nos consagrar e também fazer a nossa parte. Sabe, queridos, e a reconstrução do templo, ela teve etapas. Primeiro Deus despertou o coração de Ciro, Depois, olha o que a palavra fala, Luísa, no livro de Esdras, coloca o capítulo 2, verso 69. Pode botar o 68, eu acho. Bota o 68. Algum dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Continua. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 71.000 daricos. E aqui ele continua falando sobre os valores. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai dar o recurso necessário para que ela se cumpra. Desde que nós começamos a nos reunir na nossa casa, eu, a Aline, o André e a Jana que estão aqui, Deus foi dando os recursos. Hoje nós temos toda essa estrutura, temos equipamento de som, iluminação, cadeiras, tudo isso foi Deus que nos deu.
Deus deu recurso e até hoje Ele continua suprindo, né? Tem meses que nós olhamos assim, Jesus, glória a Deus, mas no final do mês a gente consegue honrar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. E ainda abençoamos muitas vidas, muitas pessoas, porque Deus, quando Ele chama você para fazer alguma coisa, Ele dá o recurso. Ele não vai deixar o recurso faltar. Eu me lembro muito bem que o pastor Serafo deu essa palavra para nós, né, amor? Deus não é louco de te chamar para fazer alguma coisa e não te dar o recurso necessário para fazer. Então a segunda etapa, Deus deu e Ele vai continuar te dando o recurso. Se Deus te chamou para fazer algo, confie nele, porque Ele vai te dar o recurso. A terceira etapa da reconstrução do templo, e essa parte é muito interessante, está no capítulo 3, verso 2, Luísa. Coloca ali para mim. Fala assim, levantou-se Jesua, que é Josué, tá, gente? Algumas versões falam Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, continua, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Queridos, antes de eles construírem o templo, eles restauraram o altar de Deus. E o que quer dizer restaurar o altar? Restaurar o altar fala sobre você restaurar o sacrifício, a busca de Deus na sua vida. Antes de a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você precisa buscar. Você precisa se sacrificar, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa entender que não é por força, não é pela sua capacidade, não é pelo seu intelecto, não é pela sua condição, não é por poder, não é pela sua influência, não é pelo seu conhecimento, mas é pelo Espírito, e o Espírito só vem quando existe um altar edificado para Ele. O Espírito de Deus não virá se o altar não for edificado. Por isso a primeira coisa que o povo fez, que o sacerdote fez quando ele chegou em Jerusalém, foi edificar o altar e voltar a fazer sacrifícios ao Senhor. E foi isso que nós fizemos quando nós começamos essa obra aqui novamente. Né, Jane e André? Nós nos consagramos, nós começamos a orar, a jejuar, a buscar a presença do Senhor. Eu me lembro que nós fizemos 21 dias de jejum e oração, todos os dias de manhã na nossa casa. E foi através desse jejum e dessa oração que hoje nós temos Josué e Caleb. Né? Josué e Caleb não, Nonô e Caleb. Entenda uma coisa, queridos. Paulo e Barnabé. Entenda uma coisa. Para que a promessa, para que aquilo que Deus quer estabelecer na sua vida se cumpra, você precisa restabelecer o altar do Senhor. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa se consagrar, você precisa buscar a presença dEle todos os dias. Queridos, antes de construir paredes, Deus restaura altares. Antes de estruturas, Deus restaura adoração, Deus restaura sacrifício, Deus restaura relacionamento, Deus restaura a comunhão com Ele. E foi isso que nós fizemos. A quarta etapa está no capítulo 3, verso do 8 ao 13, Luísa. Um pouquinho mais para frente. Capítulo 3, verso 8 ao 13. No segundo ano de sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel,
Continua. E Jesua, filho de Josadá, que é um nome bonito, né? E outros dos seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram, continua, levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem o que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad e os filhos de seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Amém? Então, queridos, a primeira coisa que eles fizeram, estabelecer os levitas, os adoradores. E o verso 10, volta no início do 10 ali para mim, Luísa. Fala que os edificadores lançaram os alicerces do templo. O que são os alicerces? Os alicerces são os fundamentos, são as bases, são as estruturas. A primeira coisa que nós fizemos quando nós começamos essa obra aqui foi estruturar a equipe. Hoje nós temos vocês, que glória a Deus, são uma equipe maravilhosa. Vocês são a base desta obra, vocês são a estrutura dessa obra. Hoje nós temos aqui um ministério de louvor, nós temos aqui uma equipe que tem funcionado, temos a sala das crianças funcionando, temos trabalho com os adolescentes, temos a estrutura, a nossa base, ela já está fundamentada. Continua ali o versículo 11 para mim, Luiz. Diz que eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Queridos, entenda uma coisa: toda obra começa do alicerce. O Diego está terminando de construir a casa, né, Diego? Tu começou do teto ou tu começou da base? Nós estamos aqui construindo uma base forte, uma base estruturada. Este ano de 2025 que passou, durante várias reuniões, várias vezes eu falei, este ano é o ano de nós construirmos a nossa base, a nossa estrutura. E Deus tem nos dado uma base, uma estrutura forte. Deus tem nos dado uma estrutura forte. E eu posso dizer para você que eu vejo que a nossa base está ficando pronta. A nossa estrutura está ficando pronta. Nós temos visto a cada dia, a cada culto, a cada reunião, a cada momento, esta base ficar pronta. E a quinta etapa que aconteceu, quando o povo estava construindo, está em Esdras, capítulo 4. Bota a partir do verso 1, Luísa. 4:1. 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim
que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tende conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos no edificar. Pode continuar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Pode continuar. Até aqui tá bom. O que o texto diz aqui? Os povos vizinhos começaram a ver que eles estavam reconstruindo o templo. Só que eles não queriam que isso acontecesse. Então o que aconteceu? Eles começaram a se infiltrar, a querer se infiltrar no meio do povo de Israel, para desanimar, para destruir. Entenda uma coisa, querido. Quando Deus começar a te levantar naquilo que Ele te chamou para fazer, isso vai acontecer. O inimigo vai se levantar. O inimigo vai se levantar para tentar te derrubar. E isso aconteceu conosco aqui também. E tem acontecido e vai continuar acontecendo. Porque o inimigo nunca vai deixar de ser inimigo. O diabo nunca irá se converter e nem desistir. E isso aconteceu com aquele povo, né? O inimigo se levantou e começou a tentar desanimar aquele povo e atemorizar. Até que a obra, vai para o versículo 24 agora, Luísa, do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Continua. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Talvez Deus, Ele te deu promessas há muitos anos atrás. Eu me lembro no ano de 2014. E eu e a Aline, nós estávamos de mudança para Curitiba. E eu estava lá naquele canto ali atrás, onde está o Daniel e a Luísa hoje. Nós já estávamos com a nossa mudança pronta, tudo pronto para ir para Curitiba. E o Senhor falou comigo naquela manhã, naquela noite, era um culto à noite. Eu te darei este lugar. E naquele momento eu comecei a chorar, eu falei, como, Senhor? Eu estou indo embora para Curitiba, eu estou indo para outra cidade. Como é que o Senhor me fala agora que o Senhor vai me dar este lugar? E eu fui para Curitiba, não deu certo, eu voltei. Isso há 12 anos atrás. E hoje eu estou aqui. E eu quero dizer para você, o inimigo pode ter tentado te desanimar. E talvez até te fez parar. E hoje, talvez você se vê muito distante. Que para você hoje, talvez, aquilo que Deus falou seja impossível de se concretizar. Porque para mim, naquele 2014, quando Deus falou claramente comigo que me daria este lugar, eu falei, é impossível. Isso é coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer. E talvez hoje você se veja nessa situação, vendo que aquilo que Deus falou para a sua vida, aparentemente esteja impossível.
E você parou, da mesma maneira que o povo parou. A palavra do Senhor diz que eles ficaram 16 anos com a obra do templo parada. O texto fala que a obra cessou. E sabe quando isso acontece? Quando a força humana falha e quando as estratégias acabam. Quando a sua força acaba e quando as suas estratégias não dão certo, é a hora que Deus te faz parar. Ou você acha que não foi Deus que permitiu esta obra parar? Porque se eles tivessem feito naquele momento, naquele tempo, a obra, muito provavelmente, eles teriam achado que seria através da força deles, através do poder deles, mas não é pela nossa força e nem pelo nosso poder. É pelo Espírito. E foi nessa hora, foi justamente nessa hora. Coloca de novo ali para mim, Esdras 5, Daniel, do 1 ao 2, que nós lemos no início. Foi nessa hora. 5, 1, 2. Porém, os olhos de Deus... Não, 5, 1, 2, Daniel. Capítulo 5, verso 1 e 2. Ora, o que aconteceu? Os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudaram. Sabe, queridos, foi neste momento em que eles achavam que não tinha mais jeito, que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias, e eles profetizaram. E aí você sabe o que eles profetizaram? Justamente esse texto. O que o profeta Zacarias profetizou para eles? Coloca ali para mim, Daniel. Zacarias de novo. 4, verso 6. Prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por sua força, nem pelo seu poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foi isso que ele profetizou sobre a vida de Zorobabel e sobre a vida de Josué. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta manhã sobre a tua vida. Profetizando que não vai ser pela sua força, nem pelo seu poder, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Não vai ser pela sua força, não vai ser pela sua capacidade. Talvez hoje você esteja parado. Talvez o inimigo tenha se levantado, as pessoas tenham se levantado ao seu redor para te desanimar, para dizer que a promessa que Deus fez para a tua vida não vai se cumprir. Mas eu quero te dizer hoje, não vai ser pela sua força, não vai ser pelo seu poder, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Isso vai se cumprir. Queridos, a obra, ela não voltou
a acontecer por um decreto de Ciro agora. A obra não voltou a acontecer por um decreto humano, mas ela voltou a acontecer por um decreto divino. E hoje eu falo na tua vida, a obra que o Senhor Deus tem para a tua vida, ela vai recomeçar hoje. Não por um decreto humano, mas por um decreto divino. Por uma palavra de Deus. E a última etapa, né? Volta lá no Esdras 6:4, Daniel. Aliás, 6:14, desculpa. Esdras 6:14. Diz que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O 15. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Volta no 14 para mim. Na segunda parte do 14. Aqui diz que eles edificaram e terminaram, segundo o mandato de quem? Deus de Israel. Do mandato do Deus de Israel. Deus vai terminar a boa obra que Ele começou na tua vida, segundo o mandato dEle, segundo o mandato de Deus. E o texto ainda continua dizendo, segundo, olha só, bota agora a segunda parte, Daniel. Segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes. 3 reis diferentes. Deus moveu 3 reis diferentes para cumprir aquilo que Ele decretou. E Deus vai mover aquilo que Ele precisar para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Deus vai mover o que precisar para cumprir aquilo que Ele prometeu para esta igreja. Entenda uma coisa, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou esta boa obra, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Assim como foi na vida de Zorobabel e de Josué, Deus despertou eles para o chamado. Deus sustentou eles durante a obra e Deus concluiu a obra que Ele tinha na vida deles. E assim será na sua vida no ano de 2026. Deus começou uma obra, Deus vai dar o sustento e Ele irá cumprir com aquilo que Ele prometeu. Entenda uma coisa, só que isso não vai ser por sua força, nem pelo seu poder, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Então, se você está cansado, se você se sente afastado daquilo que Deus prometeu para a sua vida, se você acha que as promessas que Deus tem para a tua vida estão em ruínas, saiba que Ele vai reconstruir, Ele vai restabelecer e Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. O que começa pelo Espírito é sustentado pelo Espírito e termina
para a glória de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos e eu queria que você viesse aqui na frente. Quero chamar aqui a minha esposa. E se não é pela nossa força, se não é pelo nosso poder, mas é pelo Espírito de Deus,